Você vê que o tema dessa palavra está sendo cuidado, terreno perigoso. Atos capítulo 2. Deixa um aberto e eu vou dizer o verso que nós vamos estar daqui a pouquinho. Atos capítulo 2. Para contexto, só para nós nos situarmos, ok? Esse era o dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes são Atos 2, né? Vocês estão abertos? O dia de Pentecostes, quando houve a Páscoa, que é o dia que nós cremos, né? Sabemos que Jesus foi crucificado, oferecido como cordeiro da Páscoa. Na tradição judaica, 50 dias depois da Páscoa, era o dia de Pentecostes. E eles marcavam assim, 7 sábados e um dia. Vai cair no que dia? Domingo. Exatamente. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou no domingo, também o dia de Pentecostes é no domingo. Impressionante, como o Antigo Testamento é assim o alicerce de tudo isso. E havia muita gente reunida aí, multidões, porque aquele povo todo, muitos foram para a Páscoa e resolveram ficar. Esticaram mais aqueles 50 dias, porque as viagens eram longas, né? E eles ficaram ali em Jerusalém. Havia muita gente. Por que nós sabemos que havia muita gente? Porque o texto fala multidão. Mas só vocês terem uma ideia, naquele dia 3.000 pessoas responderam a palavra do apóstolo Pedro. Sem contar aquela multidão que ouviu e foi embora igual para casa. Então, esse é o contexto que está acontecendo aqui. Quando eu estava olhando para esse texto, algumas imagens e ideias estavam se formando no meu interior. Uma delas foi a imagem de um espelho. Por que de um espelho? Porque toda manhã, né, nós nos levantamos, imagino que a sua rotina é parecida com a minha, né? A gente vai assim meio cambaleando, né? Vai ao banheiro, né? Aí daqui a pouco olha no espelho e go, ah! Não é assim? Ou não? Ou será que sou eu que faço assim? Não? Dá um grito, né? Ah! O que aconteceu? Quem é essa pessoa aí? E aí começa a se ajeitar. A palavra de Deus fala lá em Tiago que a palavra de Deus é como um espelho. E que a gente precisa se olhar, né? Não pode ficar só ouvindo e falando, mas não, você olha no espelho, vê que está fora de lugar e dá uma ajeitada. E a palavra de Deus fala em Tiago que se a gente não fizer isso, nós somos tolos, né? Nós não somos praticantes da palavra, não resolve nada. Então a ideia aqui, eu pensei, é um espelho. Então essa palavra está em duas partes. Ela não tem o propósito de eu ficar aqui com julgamento sobre a sua vida, de maneira nenhuma. Mas eu quero levantar um espelho para você. Vamos estar uma parte em Atos e uma parte em Efésios, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então a parte de Atos, para a gente olhar no espelho e olhar o que Jesus fez por nós. O que nós causamos em Jesus, o que Jesus fez por nós. E depois, portanto, à luz disso, por causa disso, como a nossa vida precisa ser. Então, sem julgamento, coloque o espelho, que é a palavra, você olha no espelho e permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas áreas designadas. Combinado, então? Pai, mais uma vez, Senhor, eu te peço. Fala conosco, Pai. Nossa alma anseia pelo Senhor. Socorro, também agora a palavra, nós ansiamos pela palavra para que ela possa, Senhor, ser esse espelho, poderoso, essa espada de 2 gumes que corta, separa, Pai, ossos e medula, Deus. Então eu te peço, faça isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. E para facilitar o que eu vou dizer, eu vou fazer o seguinte, vou colocar os versos mesmo com a sua Bíblia aberta. É bom você ter a Bíblia aberta para ver se eu não mudei alguma coisa, né? Você confere, para ver se está direito, né? Então, começando com o versículo 22. Israelitas! O que está pregando é o apóstolo Pedro. Quem está atrás da pregação? O Espírito Santo. Ele que está falando isso. Israelitas, ouçam essas palavras. Pausa. Israelitas, ele estava endereçando àqueles que eram da nação de Israel. Aqueles que haviam abraçado o Antigo Testamento, o judaísmo, tudo aquilo que estava envolvido, né? Israelitas. Então, essa expressão quer dizer povo de Deus. Depois de Jesus, essa designação vai mudar. Porque você e eu, nós somos o Israel de Deus. Até então, judeus. Depois de Jesus, todo aquele que recebe o Senhor Jesus. Judeus e não judeus. Mas agora, então, estão falando daqueles que até aquele momento que eram judeus. Ouçam essas palavras. Ele vai dizer quem é, ele vai apresentar, trazer à memória quem é Jesus. E ele começa assim.
Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. Toda vez que tiver assim em amarelo, vou pedir que vocês repitam comigo. Vamos lá? Todos vocês? Jesus. Então imagina agora que nós somos o novo Israel. Israel de Deus, povo de Deus. Jesus de Nazaré, vamos juntos lá. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. Segura essa verdade aí. Olha o espelho, para lembrar. Talvez você já saiba isso e está cansado de saber. Mas aqui é bom você lembrar. Olha o espelho dizendo, Jesus, de quem nós tratamos, ele foi aprovado por Deus. Lembra quando Jesus foi batizado por João o Batista, que os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre ele, uma voz diz, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele vai fazer isso mais de uma vez, na transfiguração. Este é o meu filho, ouvi-o. Estão falando de Jesus. Quem é Jesus? O aprovado por Deus. Aí por sinais e prodígios, milagres, maravilhas que ele fez entre vós por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem. Próximo versículo. Hoje a palavra vai falar para você. Olha o espelho aqui. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Vocês, com a ajuda de homens perversos, pregando na cruz. Olha que coisa tremenda. Você imagina o seguinte, que pregador, né? Vocês mataram a Jesus. Acho que não foi uma maneira assim, muito ética de começar a pregação, né? Povo de Deus. Mas sabe a profundidade disso? Que essa realidade ainda é real hoje. Por que Jesus foi para a cruz? Por sua causa. Por sua causa. Por minha causa. Há um perigo, irmãos, de nós nos esquecermos desse fato. Quando você pensar em Jesus na cruz, a gente precisa tremer. Tem que haver algum tipo de reação, né? A Santa Ceia foi instituída para criar essa atmosfera, fazer isso em memória. Lembre-se, gente, negócio sério. Ele foi crucificado por você e por mim. Por quê? Porque é a nossa natureza. Herdada lá de Adão e nós continuamos, né? Egoísta. Só pensa em si. Não quer andar nos caminhos de Deus. É uma luta. Então começa com esse espelho dizendo, olha, Jesus está na cruz por sua causa. Por minha causa. Eu coloquei ele lá. Eu creio que também para o povo de Israel era um aviso dizendo o seguinte, cuidado para vocês não ficarem focalizados em religiosidade. O que é religiosidade? Você vai fazendo as coisas, né, só pela tradição. Vai ao culto no domingo, talvez vá na reunião de oração na quinta-feira, faz aquilo, mas são rituais. Cuidado, e não um relacionamento. Nós colocamos Jesus na cruz. Olha o espelho aí, né? Vai melhorar daqui a pouquinho. Depois vai piorar outra vez, mas that's ok. A gente vai olhar no espelho e vamos sair daqui bonitos, né? Se Deus quiser. Eu gosto na palavra de Deus quando vem esses textos assim, né? Uma palavra bem dura, vocês o mataram. Aí você, mas dos mortos, Deus o ressuscitou. Efésios capítulo 2 fala assim, né? Vocês eram todo mundo mortos aí nos seus pecados e delitos. Vocês estavam assim debaixo da unha, estou parafraseando, debaixo da unha de Satanás, faziam o que ele queria, quando ele queria. Aí você, mas Deus, benção, pelas suas misericórdias, nos deu vida, soprou vida e nos redimiu pela graça. Aí continua aquilo tudo. Então, mas Deus interferiu. O ressuscitou, rompeu dos mortos e rompendo as ligas da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Preste atenção, eu vou estar pulando versos, eu não vou poder ler todos, né? Porque são muitos, mas eu queria que você olhasse isso aí. Deus ressuscitou dos mortos. Okay? Pulando lá, ainda em Atos, ainda para o versículo de número 32. Vocês. Só para que não ficar em dúvida, né? Deus, ele não ficou morto, nós o matamos. Nosso pecado o levou para a cruz, mas Deus o ressuscitou. Mas Deus não parou aí. O que mais que Deus fez por ele? Trouxe de volta a vida, o elevou e ele está sentado à direita de Deus. O Hebreus ajuda a gente a entender por que Jesus está ali. É o seguinte, porque não é que Deus se esqueça, mas ele
na comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, tem essa troca de informações, né? Tem hora que a gente apronta. Nós já entregamos a vida a Jesus, mas a gente dá uma tropeçada, que nem a tropeçada mesmo, é assim, a gente entra com as quatro, não, patas não, a gente não tem patas, né? A gente cai mesmo, feio. Aí o Senhor fala, Senhor, vamos tratar desse moço lá, dessa moça. Aí Jesus fala assim, Pai, você lembra? Ele me colocou na cruz, eu dei minha vida para ele, ele intercede por nós. E o Pai fala, você tem razão, filho. A gente puxa a orelha, mas vamos fazer de uma maneira que ele viva. Você sentiu isso? Assentado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e fez o que com isso? E derramou o que vocês agora veem e ouvem. Eu já ficaria satisfeito se o Senhor Jesus pegasse assim a mão dele no Espírito Santo, molhasse um pouquinho, né? E depois desse só uma chamuscada para mim. Eu já aceitaria. Mas você notou o que ele fez? Derramar, em português bem falado, como é que é? Ele pega assim um balde cheio e molha tudo, né? Molha tudo. Então, a pessoa fica toda encharcada no Espírito Santo de Deus. Então, olha só o cenário. Eu botei Jesus na cruz, matei eu. Mas Deus o ressuscitou. Fez-o assentar. E de sobra, deu a ele o Espírito Santo para quê? Para ele fazer isso sobre você e para mim. Cheio. Porque é o Espírito Santo que vai me ajudar nessa caminhada. Derramou sobre nós. Para que ver, né? E ele termina dizendo ainda nesse contexto, né? Portanto, que todo Israel, agora judeus e não judeus, né? Fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez o quê? Deus o fez Senhor e Cristo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele manda e a gente obedece, a gente faz. Vamos continuar com o espelho diante de nós? Ilustrando essa parte agora. Vamos mudar para Efésios capítulo 4. Você pode olhar na sua Bíblia e mudar. Deixa-me ilustrar essa transição. Assim que você entra aqui na igreja pelas portas de vidro, lá na ponta desse prédio, né? Durante a semana está aberto ali para o escritório nosso, então tem as portas. Eu gosto de observar, eu tenho essa mania, eu já venho lá do estacionamento olhando se tem lixo no chão, se tem coisa fora do lugar, a minha cabeça funciona desse jeito. Eu passei 17 anos com a UPS, e lá em vários níveis, né? E a gente tinha que cuidava de tudo. Você já entra ligado, né? Entra ligado, sai ligado. Então já entra olhando de tudo. Até se tem saco de lixo lá fora no lugar certo, se não tem, se esqueceram, tudo já vem, a cabeça funciona assim, né? Mas assim que entra no escritório, você vai olhar, tem uma planta assim dessa altura, bem grande. E eu já notei naquela planta o seguinte, que aqui na igreja várias pessoas entram e saem. E a planta, quando está sem água, o que ela acontece? Ela fica murcha, não é isso? Então eu já percebi que às vezes a pessoa passa ali, vê a planta murcha e põe água. Daqui a pouco vem outro. Não deu tempo da planta ainda revigorar, o que faz? Põe mais água. E planta com muita água, o que acontece com ela? Ela é amarela, não fica? E ela não é amarela do caule ou da raiz, ela é amarela pelas pontas, né? Aí fica as pontas amareladinhas e depois elas partem, certo? Quando eu vejo aquilo ali, ou então se esquece, naquela semana ninguém botou água, né? Está esperando outro, que se eu reclamo, gente, a planta está com muita água. Aí, outra semana ninguém põe nada. Aí o que acontece com a planta? Ela fica seca. Qual é o ponto, pastor? O cuidado, a planta, a aparência da planta reflete o cuidado. Agora que eu conheço que Jesus foi para a cruz pelo meu pecado, mas Deus mudou a história, o ressuscitou, o exaltou, está sentado à direita do Pai e derramou o Santo Espírito Santo de Deus. Quer dizer que eu tenho a água necessária, eu tenho a luz necessária, eu tenho o fertilizante necessário, eu tenho tudo. Então essa parte da mensagem aqui agora é o seguinte, em vista disto, à vista disso, por isso, como é que a minha vida vai ser? E o apóstolo vai começar a falar para nós. Vou deixar o espelho aqui, você ouça aí. Tá? Você vai pegar aqui. Como é que nós vamos ver aqui? Por causa de tudo isso que Deus fez. O que vai acontecer? Efésios 4, versículo 22. Acharam lá? Ele começa com instruções. E da mesma maneira, quando chegar no amarelo, você fala. Quanto à antiga maneira de viver,
da maneira que vocês eram antes, os hábitos, as escolhas, as palavras, os comportamentos, os olhares. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a... Não é gente velha não, gente. Natureza antiga. Não importa a sua idade. Se uma criança, 9, 10 anos, publicamente, né, professa sua fé em Cristo Jesus, né, o que aconteceu? Tem uma natureza até aquela idade, agora a natureza nova. Todo o tempo. Então não importa. Uma pessoa de bastante idade aceita Jesus, tem uma natureza antiga, uma natureza nova. A presença de Deus é que marca essa nova natureza. Então, a despir-se dessa natureza antiga. Então, é um ato intencional. Até agora, quem está operando? Deus. Eu só ajudei botando Jesus na cruz. Ele fez o resto. Tirou da cruz, ressuscitou, exaltou, assentou à direita, deu o Espírito Santo e derramou. Agora, quem tá operando? Eu. Com o poder dele. Então, meu primeiro papel, digamos, eu vou pegar essa vestimenta antiga e vou jogar fora. Sem espelho, você não consegue saber o que é velho e o que é novo. É a palavra que nos vai mostrar o que é antigo, o que vem. Eu sei que a gente costuma dizer assim, eu sou assim. Então, aquela história, né, que eu sou assim, vou morrer assim. Não, isso não é bíblico. Eu era uma criatura de um jeito, agora em Cristo eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Novo falar, novo pensar, novo agir, novo reagir. Precisa ver. Não para ser, mas porque eu sou. E se não está sendo, a planta alguma coisa está fora. Então o que eu tenho que fazer? Voltar lá ao início, né? Tem que voltar ao início. Tem que ter esse choque que eu botei Jesus na cruz. Eu pulei o verso, fica em Efésios. Deixa eu retornar um pouquinho. Lá no mesmo texto de Atos, quando ele fala, né, que nós fizemos com Jesus, mas que o que Deus fez, chega no versículo 37, os ouvintes se desesperaram. O que a gente faz? O que faremos, irmãos? Mas o que os levou a fazer isso, fala assim, compungiu-se-lhes o coração. O que levou aquela gente a ter aquele choque de saber que a vida precisava mudar e que eles criam que Jesus mudaria a vida deles, foi o fato que o coração deles foi esfaqueado. Compungiu-se quer dizer, pegaram um punhal e foi lá dentro, mexeu assim e fez assim. Nessa sexta-feira eu estava conversando com alguém, me contou uma história assim, uma tragédia aqui na Filadélfia. 3 jovens brasileiros, 20 e poucos anos, se eu entendi a história bem. E um deles recebeu alguém do Brasil, hospedou, aquele negócio que a gente faz, ajuda os outros a começarem a vida, né? Mas tanto o que recebeu quanto o recebido estavam envolvidos em drogas. E houve uma disputa, parece que $80 de confusão. Então esse que estava numa das disputas, ele combinou com aquele que havia recebido e disse o seguinte, eu vou acertar as contas, né? Mas chamou o outro amigo. Então se encontraram num parque, enquanto um falava com ele de frente, o outro veio por detrás com um punhal e foi direto no coração, morte instantânea. Isso é trágico, mas preste atenção. Transfere para o mundo espiritual. Porque quando você ouve essa mensagem, você balança, não balança? Sabe no meu coração o que faz? Quando eu vejo Jesus na cruz por mim, eu preciso sentir esse choque. Se amorteceu, se ficou calejado, acabou o efeito. A Santa Ceia é um meio de lembrar. Eu não posso me esquecer. Quer ver outra maneira de colocar essa perspectiva? O que aconteceu em setembro 11 de 2001? O que aconteceu? As Torres Gêmeas. Não sei quantos de vocês estavam nos Estados Unidos na época. Eu lembro de um membro da igreja que estava pintando num terraço, com a brocha na mão lá, pintando, né? De repente ele olhou, ele viu a fumaça e depois o segundo avião descendo e ele contando para nós que os joelhos dele perderam a força e ele caiu. Do choque. Mas você concorda comigo que com o passar dos anos a gente, Torres Gêmeas, já tem um prédio tão mais bonito no lugar, a gente fica amortecido, calejado? Olha o perigo de acontecer isso que Jesus fez por mim e por você na cruz. Por isso o coração deles precisou ser transpassado.
Eu oro para que Deus transpasse o seu coração. Precisa haver uma mudança radical no nosso ser daqui para frente. Que áreas? Então, despir-se do velho homem. Despir-se do velho homem. Tá? Precisa tirar a natureza, a maneira de ser antiga. Tem. Por quê? Porque ele se corrompe. Ele engana. Há uma palavra difícil em português, racionalização. O que é isso? É quando a nossa mente é usada para justificar nossas ações. Eu sou assim, foi por isso, foi por aquilo. Isso é racionalização. Isso é da natureza antiga. A natureza nova tem que ser. Jesus falou, o Espelho disse e eu faço. Eu obedeço. Então esse é o versículo 22. A mais, gente. A ser, em versículo 23, fala, a ser renovado. Então, voltando no versículo anterior, né? Revestir-se do novo homem, e aí juntando o amarelinho aqui, né? Revestir-se do novo homem, no 23, né? E a serem renovados no modo de pensar. Rapidamente, o próximo verso vai nos dizer um pouquinho mais. Mas antes de prosseguir, isso não é linguagem só de Efésios. Romanos, capítulo 2, versículos 1 e 2, fala assim, você não tem aqui na quadra, mas ouça. Portanto, à vista disso, irmãos, pelo fato que Jesus foi para a cruz do meu lugar, pelo fato que Deus ressuscitou, o exaltou, o assentou à mão direita e deu a ele o Espírito Santo que foi derramado sobre mim, pelo fato de que meu coração foi compungido, pelo fato de que eu recebi esse presente, ok? Agora, à luz disso, o que é que vai acontecer? Romanos diz assim, portanto, irmãos, rogo-vos, pelas obras maravilhosas, misericórdias de Deus, pelo que Ele fez, que ofereçam, intencional de novo, em sacrifício vivo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque esse é o culto racional de vocês. E ele termina dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo, não pensem, não andem, não se comportem, não façam escolhas, não façam decisões, não usem os seus recursos de acordo com os padrões desse mundo, mas transformem-se. Outra vez, Deus deu o poder, você reage e responde, pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor está dizendo, eu tenho outro patamar, tenho outro nível para você. Mas isso vai depender dessa entrada sua, nessa caminhada. E ele continua dizendo, agora volta a Efésios, né? Vocês, a revestir. Todo mundo? Então, tira o antigo, a maneira, coloca a maneira nova. Aí, coloquei sublinhado, criado para ser semelhante a Deus. Lá em Romanos 8, nós conhecemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, não importa o que Deus vai usar, aquelas coisas, boas e ruins, minhas más escolhas ou vítima de alguma coisa, Deus vai usar para o meu bem. Mas o versículo seguinte se pura por aqueles, porque aqueles a quem Ele predestinou, aqueles a quem Ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ele continua dizendo, Ele chamou, Ele justificou, e Ele um dia vai glorificar. Então há um processo, essa semelhança de Deus em justiça e em santidade. Ou seja, na maneira de se comportar, nós não vamos ser igual a Jesus na natureza, Ele é Deus. Mas na maneira, na santidade, nós vamos ser. Esse é o alvo de Deus. É para que as pessoas olhem para mim e vão ver quem? Cristo em mim. Deus olha e vê espiritualmente, mas no comportamento Deus vai ver Cristo em mim. Né? A revestir-se do novo homem, né? E continuar, né? Agora ele vai começar a dizer algumas coisas práticas. Vamos lá? Não preciso falar mais, preciso falar? E falar a verdade é fácil? Complicadíssimo. Eu sei que muitos de vocês não mentem, mas muitos de vocês omitem. Omissão é mentira. Isso não é licença para a gente chegar e ficar julgando as pessoas. Absolutamente não. Aliás, cuidado com o que é real e com o que é sentimento. Em relação
de casais, eu tenho bastante cuidado de dizer o seguinte: o fato que a pessoa sente algo, o outro precisa considerar o sentimento. Mas isso não é necessário que o sentimento seja verdade. A resolução de conflitos começa quando eu paro para considerar o sentimento do outro e depois que o sentimento foi considerado, endereçar a realidade do que está acontecendo. Espero que não complicou essa explicação. Então não é, complicou um pouquinho. Ou seja, que às vezes a pessoa se sente, vamos pegar o Cláudio e eu, né? Já mencionei várias vezes, Cláudia gosta da minha atenção completa. Quer vê-la feliz? Eu ponho o telefone de lado, silencioso, nem livro, nem computador, nem nada. Olho com olho. Total atenção. Aí que você quer vê-la feliz. Mas às vezes eu estou lá, né? Está ali, o olho está olhando para cá, está pensando. E as mulheres, eu sei que a minha não está sozinha, não é isso que acontece. Aí cria uma tempestade, né? E às vezes, por razão, não tem nada a ver. Então, naquela hora, o que eu preciso fazer? Reconhecer o sentimento. Eu causei isso em você. E agora, okay? Depois que acalmou, aí vem. Normalmente, pode perguntar a ela, né? Ela não está aqui. Nosso neto chegou da Califórnia de madrugada. Vai ficar uma semana. Nosso neto que está desse tamanho, vocês vão vê-lo. Talvez não. Quem for, talvez não vão ver, porque ele chegou hoje e volta domingo, né? Ele quer ir para o seminário, no Bible College. Está com 19 anos e ele quer ir. Então eu falei, vem aqui em Newark conhecer essa região. Quem sabe, né? Quem sabe ele acha uma namorada aqui nessa semana, né? E vai ficar conosco, né? Então eles não dormiram, né? Acho que ela dormiu 1 hora. Se ela não está aqui, mas perguntem a ela, né? 95% depois que eu reconheço os sentimentos dela, passado uns 15 minutos, ela vem toda sem graça. Amor, me perdoa pelo que eu falei, pelo que eu agi. Aí a gente pode tratar da situação. Às vezes eu estou errado, às vezes ela está errada. Não é o ponto. Mas o sentimento é válido, né? Mas então esse deixar a mentira falar, a gente precisa falar. Precisa confrontar. Agora, quando as pessoas falam as coisas para nós, também, né? Eu não sei você, né? Às vezes eu queria ser um pastor assim que ninguém achasse defeito. Mas, gente, a lista dos meus defeitos é enorme. E volta e meia algum corajoso vem falar a verdade para mim. E alguns até escrevem. Aí eu falo, oh, Pai do céu, Senhor. Mas sabe o que eu já aprendi? Que às vezes nas 5, 6, 7 páginas que tem ali, às vezes tem uma que tem, eu posso resumir aquilo em uma coisa que eu preciso ouvir. A primeira reação é dizer o seguinte, vai plantar batata em outro lugar, né? Mas aí você para, você ouve, o que faz? Vem um espelho, me ajuda. Aí começa, eu não sou perfeito, mas eu me lembro, Jesus é meu Senhor. Se essa pessoa está gastando tempo de falar comigo, porque se importa comigo. Se não falava nada, já bati o pé e ia embora, né? São coisas que a gente aprende no caminhar. Mas falar, então isso precisa acontecer. Nós precisamos falar a verdade uns com os outros. Porque nós nos importamos uns com os outros. Vamos fazer isso. Tá? Depois. Todo mundo? Irai-vos e não pequeis. Irai-vos quer dizer o seguinte, pode ficar com raiva, e muita raiva. Ira é uma intensa raiva. É errado pensar que a gente tem que reprimir as coisas. Indignação pode acontecer. Não quer dizer que está certo. Mas se eu vejo alguma coisa, se eu penso que alguma coisa não está bem, eu tenho o direito de fazer. Mas ele fala, tem uma maneira correta de fazer. Não pequeis. Não pecais. Não pequeis, né? O que é isso? Mateus deixa muito claro, né? Se você tem alguma coisa com a pessoa, você vai e trata com a pessoa diretamente, não é isso? Em inglês há uma expressão chamada send, S-A-N-D, S-A-N-D, begging. Já ouviram essa expressão, alguém? Vou explicar o que quer dizer. Quando aqui nos Estados Unidos tem muita enchente, às vezes vem esses terremotos e furacões, o que acontece?
As pessoas, para proteger, eles pegam sacos e enchem de areia. E amontoam os sacos um em cima do outro. E faz uma barreira adicional. Isso é sandbagging. Colocar em bags. Tá? No relacionamento, a gente não pode fazer isso. O que é que a gente faz? Às vezes vem uma pessoa, aconteceu um incidente. Aí põe o saco. Aí aconteceu outro incidente. Põe outro saco. Depois vem outro. Põe outro saco. Daqui a pouco está uma barreira. Aí quando a coisa explode, o que acontece? Fica uma brigalhada só. E às vezes, em vez de consertar o que está sendo trabalhado, a gente está brigando por 10 coisas que não tem nada a ver. Então não põe saco. Não põe areia no saco. Mantenha a coisa limpa. Não se põe o sol sobre a saída, o sol se põe todos os dias, não é isso? Mesmo que você não veja, o sol está se pondo. Então você tem quanto tempo para acertar as coisas? Algumas horas. Se você quer brigar e ficar zangado muito tempo, então briga de manhã. Se você brigar às 5 horas da tarde, já diminuiu. E no inverno, menos ainda. Não briga às 5 já vai... E morre. Mas o ponto é, gente, porque nós somos imperfeitos, nós vamos ter confusões. Mas o Senhor está dizendo para nós, ok, você não está pedindo para reprimir, né? Diretamente, não há substituto, ok? Nem telefone serve. Acha tempo para falar olho no olho, cara a cara. Tá? Não pode pedir oração a outras pessoas, nem pedir conselhos. Tá? E isso às vezes é complicado. Não quero que ninguém saia daqui pensando, né? Assim, coitadinho do nosso pastor. Essa semana eu recebi um documento, 7 páginas. Eu estou doido para falar com alguém. Para chorar as mágoas com alguém. Mas não posso fazer isso. Tenho que esperar o momento, diante do Senhor, olhar aquilo, possivelmente olho a olho, espero que resolva. Se não resolver, aí sim que pode trazer alguém, né? E se não resolver, então traz a igreja. Mas ninguém mais vai se envolver. E nesse meio tempo você anda, não é fácil ser falso não, gente. Isso é doloroso. Você vai andar, não é sorriso falso não, nem amarelo. Mas dizer, Senhor, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, abençoa essa família. Porque o Senhor vai estar nesse negócio. Ajudou? O espelho está cheio ainda, mas não dá tempo mais. Eu prefiro que a gente vá com calma e voltamos no próximo domingo. Domingo, o meu plano era falar sobre paixão pelas pessoas perdidas. Cada pessoa que falece com tanta enfermidade, né? Isso tem me apertado o coração demais. Cada pessoa que morre sem conhecer a Jesus, gente, não tem outro destino, é inferno. Sei que a misericórdia de Deus faz proezas, né? A gente não sabe todos os detalhes. Eu prefiro que a gente pense que o Senhor deu um jeito, mas não corre esse risco, está no seu alcance. A gente precisa ter paixão pelas pessoas perdidas. Precisamos estar falando. Os que estão perto, os que estão longe, todo mundo que está no nosso alcance. Então a gente dá um jeito, senão sempre tem aí mais dias. Espero que ajudou. Irai-vos quer dizer, não fique neutro nem calado, mas usa a maneira bíblica de fazer. Responda de acordo com a palavra. Não adie a resolução antes que o sol se ponha. Quando nós adiamos, a gente você aprendeu mais um pouco de inglês, né? Está sandbagging. E sandbagging só dá confusão e tragédia. O acúmulo de situações não resolvidas é desastre garantido. Em nome de Jesus.